História real da vovó. Vingança incrível de uma avó que superou o sofrimento com coragem. Era uma manhã ensolarada em Cerro Azul, uma cidade pequena onde todos se conheciam. As flores estavam em plena floração e o aroma deslocava-se como um convite ao ar. Dona Clara, uma avó de coração forte, estava na varanda de sua casinha amarela, olhando o movimento do povo passando. Mas por trás daquela aparência tranquila, um turbilhão assolava seu mundo. O filho Carlos, a quem sempre apoiou, estava envolvido em um escândalo que manchou o nome da família. A notícia pegou Dona Clara de surpresa, como uma tempestade súbita em um céu limpo. Entre os sussurros e olhares de reprovação da vizinhança, Clara sentiu aperto no peito. O câncer que havia enfraquecido por anos não se comparava à dor de ver a honra de sua família arrastada pela lama. Carlos estava enredado em um esquema fraudulento e sua neta, Ana, apenas 10 anos, ficou sem abrigo, ameaçada pelo caos que ele havia provocado. Não posso deixar isso barato, pensou Clara, ardendo de determinação. Em sua mente, o plano começou a tomar forma. Havia segredos obscuros, conexões que iam além do que Carlos poderia imaginar. É a hora de expô-los e restaurar sua honra. O dia a dia passou a ser um campo de batalha. Clara, com o olhar afiado e o coração em chamas, começou a investigar. Mergulhou em registros antigos, conversou com antigos amigos da família, caçava pistas a cada descoberta. Chorava silenciosamente, o nó na garganta apertando mais forte. Fazia isso não apenas pela honra, mas para proteger Ana, que não merecia carregar o fardo das escolhas do pai. Mas à medida que Clara desenterrava verdades obscuras, seus próprios demônios começaram a aparecer. O que era um ato de vingança começou a transformar-se em um dilema. Estou disposta a perder meu filho por isso? A pergunta ecoava em sua mente, como um eco trágico. As lembranças dos momentos bons com Carlos batiam contra a determinação de expô-lo. O amor que sentia por ele ainda pulsava, mesmo sob a sombra da dor. Então, algo inesperado aconteceu. Ana, que havia se refugiado com Clara, começou a sofrer de pesadelos frequentes. Um dia, enquanto Clara preparava o jantar, o olhar de Ana se perdeu no vazio e... Em um impulso de proteção maternal, Clara decidiu buscar mais informações. Ela não podia deixar que a busca por justiça se tornasse uma arma contra a própria família. Enquanto a tensão crescia em seu peito, Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. A vida da neta estava em perigo, cercada por uma rede de mentiras que a envolvia cada vez mais. A escolha que ela tinha que fazer se tornava mais angustiante a cada instante. O que iria prevalecer? A busca por justiça ou o amor familiar? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a ansiedade apertava o peito de Clara, as horas pareciam se arrastar. O cheiro do jantar preenchia a cozinha, mas ela mal conseguia se concentrar.
Precisava descobrir a verdade, não só para limpar o nome de Carlos, mas para salvar Ana desse pesadelo. O olhar distante da neta a assombrava. A garotinha parecia estar se perdendo em um mundo de sombras e medos. Foi então que, em uma visita inesperada, seu vizinho Luiz apareceu na porta. Ele era um velho amigo da família, sempre gentil, mas aquele dia ele parecia agitado. Com passos hesitantes, entrou na casa. Clara, precisamos conversar, disse ele, a voz tremendo. Dentro, Clara sentiu uma pontada de alerta. O que poderia ser tão urgente? Eu soube de algumas coisas sobre Carlos e sobre você, Luiz começou, mas a hesitação em sua expressão a fez temer. Você não sabe o que está envolvendo sua família. Muitas coisas estão fora de controle, continuou. Clara franziu a testa. Luiz, o que você quer dizer? Fala logo. O coração dela batia rápido. Eu não sei como te dizer isso. Ele hesitou, olhando para Ana, que estava na sala, absorta em sua ideia de segurança. Carlos não é o único que fez coisas ruins. Você também tem segredos, Clara. Seus segredos estão prestes a vir à tona. As palavras cortaram Clara como uma faca. O que você quer dizer? Eu não tenho segredos. Ela percebeu que sua voz estava subindo, mas não conseguia controlar. O choque a paralisou. O que Luiz estava insinuando? Clara, as pessoas estão falando sobre seu passado, sobre o que aconteceu com seu marido. Você tinha suas razões, eu sei, mas isso muda tudo. Luiz parecia realmente preocupado. Carlos estava envolvido em algo maior do que você imagina. E ele pode ser só a ponta do iceberg. Ela se sentou, a cabeça girando. Segredos? O que isso significava? A traição de seu marido, as mentiras que havia guardado, tudo parecia pesá-la. Mas por que isso agora se tornava parte da conversa? Me diga, Luiz, por favor. Seu marido, ele, tinha conexões com gente de fora e você sabia disso. Isso trouxe problemas para sua família, Clara. Esse escândalo foi apenas um desdobramento do que veio antes. Sabe aquela empresa em que Carlos estava? Foi um dossiê que seu marido deixou para trás. A verdade é que você pode estar mais envolvida nesse rolo do que imagina. Clara sentiu um frio subir pela espinha. Não! Os ecos do passado voltaram como sombras, exibindo uma verdade que ela não gostaria de enfrentar. O câncer que a corroía por fora não se comparava ao veneno que, segundo Luiz, já estava dentro dela. Não pode ser! Aquele homem era... A negação estava em sua boca. Mas as lembranças começaram a invadir sua mente. O que Lula sugeria seria um retorno àquelas verdades que ela se esforçou tanto para enterrar. Ana, percebendo o clima tenso, perguntou: Vovó, está tudo bem? Aquela voz infantil trouxe um fio de esperança, mas ao mesmo tempo fez Clara ponderar. Se tudo o que Luiz disse era verdade, quem seria ela agora? O que poderia fazer? O que eu faço agora? O que eu faço com isso? Clara murmurou, a mão tremendo no colo, enquanto a pesada realidade a esmagava. O que mais havia escondido? Então, como se tudo tivesse sido escrito no destino, o telefone tocou. O som estridente pareceu explodir no silêncio constrangedor da sala. Clara se levantou. Muchacha médica estava na linha e ela mal sabia que aquela chamada mudaria tudo novamente. Uma reviravolta estava a caminho e um nome muito familiar
começava a surgir em sua mente. Clara atendeu o telefone com a mente ainda atordoada. A voz do médico soou tensa do outro lado da linha, como um trovão em um céu claro. Dona Clara, precisamos conversar. É sobre os resultados dos seus exames. O peito de Clara apertou. Ela se lembrou das últimas consultas, da esperança agarrada com unhas e dentes. Claro, doutor, tudo bem, eu vou, até logo. A ligação terminou, mas a sensação de urgência permaneceu. O olhar de Ana ainda estava longe. Um abismo de incertezas os separando. O que o médico tinha que dizer que poderia ser tão sério? Vovó, o que aconteceu? Ana perguntou, com uma inocência que atingia o coração de Clara como uma flecha. Ela hesitou. Não sabia como explicar. Está tudo bem, querida, respondeu, forçando um sorriso. Mas, no fundo, sentiu os fantasmas ganhando vida. Ao mesmo tempo, Luísa ainda estava na sala, a expressão incrédula e preocupada. Clara, escuta, a verdade pode ser dolorosa, mas não podemos ignorá-la. O que você fez anos atrás está de volta, e isso pode afetar todos nós, ele insistiu, seu olhar fixo e cheio de significados ocultos. Uma sensação de calma a invadiu de repente. O que você quer dizer com isso, Luiz? Perguntou, quase com raiva. Cada palavra dele era uma batida na porta do seu passado. Você está insinuando que o que aconteceu com meu marido? Que isso está conectado a Carlos? Não apenas isso, Clara. A verdade sobre seu passado, isso não é só sobre proteger Carlos ou Ana. É sobre você também. Você tem muito o que dizer. Ele segurou as mãos dela firmes. Clara sentiu um tremor. O que ele sabia? O que mais ela poderia ter escondido? O passado dela não era apenas seu peso, mas uma chama prestes a se tornar incêndio. Ao mesmo tempo, o telefone tocou novamente. Clara atendeu e a voz do médico agora soava bem diferente. Dona Clara, eu esgoto as possibilidades e tenho algo a revelar. Você precisa saber, há um risco maior do que apenas sua saúde. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer com isso? Ela ouviu o silêncio se arrastar do outro lado. Doenças podem ser consequências de uma herança genética de sua família. O médico excitou. E descobrimos algo relacionado ao histórico do seu marido. Algo que muda tudo. Ao histórico do meu marido? Ela se sentiu tonta. O peso de cada mentira, de cada segredo começava a se desmanchar, como uma casa de cartas prestes a cair. Eu preciso saber, apressou-se. Tinha envolvimentos com pessoas que não se podia confiar. Seus encontros. Bárbara e os registros de algumas reuniões. Havia dinheiro sujo. Tudo indica que isso pode ter afetado sua saúde e, eventualmente, a sua família. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Bárbara! Murmurou. Era uma sombra do passado que ela nunca pensou que fosse voltar. A mulher que seu marido encontrou. Os encontros que ela nunca soube. Agora tudo parecia interligado, como se a vida dela estivesse sendo desnudada. Ana olhou para a vovó, confusa. Vovó, o que é essa Bárbara? O medo na voz da neta partiu o coração de Clara em 1000 pedaços. Nada, querida, só uma lembrança antiga. Mas a verdade a esmagava com um peso que ela não podia carregar mais. O telefone escorregou de suas mãos, caindo no chão com um estrondo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o resultado não era o que ela esperava.
Clara, precisamos enfrentar isso de uma vez por todas. Não podemos permitir que a mentira seja mais forte do que a verdade. Luís disse, seu olhar tenso. E nesse momento, como um raio que corta a noite, Ana gritou, um barulho ensurdecedor vindo da porta. Clara e Luís correram até lá, abrindo a porta ao mesmo tempo, e o que encontraram fez o sangue dela gelar. Um envelope grandemente marcado estava na porta com um nome que deixa sua memória girar. Carlos. Cada letra parecia queimada na sua mente. Antes que pudessem se recuperar do choque, a noite explodiu. O que quer que estivesse dentro do envelope prometia virar a vida deles de cabeça para baixo. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Cada segredo corroído estava prestes a ser revelado. E, no fundo, um pensamento aterrorizante ecoava. Será que o amor que ela ainda sentia por Carlos era maior do que os segredos que ela agora tinha que encarar? A pergunta pairava no ar, enquanto o mistério a cercava, como um nevoeiro denso que apenas se aprofundava. Clara parou, paralisada diante do envelope. O nome Carlos ressoou em sua mente como um eco distante, carregado de promessas e traições. O que poderia ser tão plástico a ponto de deixá-la com as mãos trêmulas? O olhar de Luís se cruzou com o dela, ambos cientes de que algo grande estava prestes a acontecer. Com um movimento hesitante, Clara abaixou-se para pegar o envelope do chão. A ansiedade pulsava em suas veias. E a respiração parecia apertada. Todo silêncio. Sua mão tremia enquanto puxava o papel de dentro. As palavras que surgiram diante de seus olhos eram como explosões em sua mente. Documento de falência. Dívida colossal. O que quer que estivesse se desenrolando agora era mais do que um escândalo. Era uma catástrofe. Clara leu rapidamente, cada linha se revelando como um golpe no estômago. Carlos não só estava em apuros financeiros, mas envolvido em uma rede vasta de corrupção que envolvia pessoas poderosas da cidade, mesmo os amigos que conhecera por anos. Um mundo que ela nunca soubera que existia. O quê? Sussurrou, relegada ao choque. Ele estava me escondendo isso? O que Luís dissera sobre segredos agora fazia sentido. As traições, as mentiras, tudo havia começado com aquilo. Enquanto seu cérebro tentava se recobrar da revelação, Ana, que observava a cena consaguante, perguntou: Vovó, o que está acontecendo? O rosto de Clara endureceu. Nada, meu amor. A vovó só está surpresa. Mas bem, a verdade era que ela estava desmoronando. Surpresa não era nem uma fração do que sentia. Aquela atitude evasiva a preocupava ainda mais. O peso de cada detalhe começava a se tornar insuportável. Clara, precisamos que tudo isso venha à tona. Luís insistiu, seu olhar feroz. As palavras dele se chocaram contra ela como um vento forte. Se o que está dentro desse envelope foi exposto, Carlos e você podem perder tudo. E Ana a trouxe de volta ao presente. Era a segurança dela que estava em jogo, e a determinação fluiu em seus poros. Eu não posso deixar que isso aconteça. Não posso pôr Ana nesse fogo. Enquanto seus pensamentos se agitam, um novo barulho atirou do transe. Um grito estridente ecoou do lado de fora da casa. Uma onda de pânico a invadiu, e Clara correu até a porta, puxando Luís e Ana junto. O coração estava na boca. Ao abrir a porta, o que viu eram vizinhos reunidos, apontando para a rua. Vimos um acidente! É o Carlos! Estão levando ele numa ambulância! O boato se espalhou como fogo. Clara ficou paralisada. O mundo à sua volta se construiu em colapso.
O que mais ela poderia suportar? Um luto ainda não enfrentado, agora tido como inevitável. Antes que pudesse respirar, começou a correr em direção à cena, arrastando Ana pela mão. O que ela faria se encontrasse Carlos? Como enfrentaria toda a verdade sobre ele? Uma história de escândalo recém-desencadeada, mas agora também marcada com tragédia. Ele teria se envolvido em algo tão profundo a ponto de nunca ter voltado para casa? Corações disparados e olhos fixos, Luiz e Ana seguiam atrás. A visão de policiais e uma multidão crescendo só aumentava sua angústia. Um instante, e tudo o que conhecia se despedaçava. Ao chegar à cena, Clara se deparou com a ambulância, as luzes piscando em um vermelho cortante no céu azul. "Carlos!" gritou, sentindo o eco distante de seu próprio desespero. As palavras, carregadas de emoção, cravavam-se em seu peito. O que ela ainda não sabia era que dentro de tudo isso, um novo segredo a aguardava. Uma linha invisível entre o amor e a traição. Um vínculo que podia ter consequências além do que conseguia imaginar. E então, no meio do caos, Clara viu algo que a paralisou. Uma pessoa de pé, ao lado da ambulância. Bárbara, a mulher que havia se esvanecido entre os velhos ecos de traições. Um olhar cúmplice em sua direção. E nesse momento, Clara entendeu que a verdade que tanto buscava não era a única coisa que estava prestes a ser revelada. A pergunta que agora se formava era: o que mais estava escondido sob as camadas da mentira? Os segredos se entrelaçaram e o coração dela afundou no abismo do que seria a nova realidade. Clara ficou paralisada diante de Bárbara. O olhar que ela lançou à mulher era uma mistura de raiva e confusão. O passado dela, que parecia tão enterrado, agora ressurgiu diante de seus olhos. A presença de Bárbara, neste momento, no meio de um acidente e uma ambulância, parecia mais uma cruel brincadeira do destino. "Bárbara?" Clara murmurou, sua voz afogada por uma onda de emoções tumultuadas. O que ela estava fazendo ali? A mulher não teve a decência de desaparecer completamente depois de tudo. Os segredos eram sombras, e agora sentia a escuridão envolver seu coração. A multidão ao redor começou a murmurar, olhos se voltando para a mulher que estava ao lado da ambulância, uma figura sombria que parecia mais um espectro. "Clara, agora não!" Luiz começou, percebendo o clima tenso que se formava. Mas era tarde demais. As palavras de Luiz ecoavam em sua mente, mas Clara sentia que a presença de Bárbara não era apenas um fator perturbador. Era uma pilha de pólvora prestes a explodir. "Você sabia, não sabia?" Clara confrontou, a indignação fervendo em cada sílaba. Bárbara apenas sorriu, mas havia algo na expressão da mulher, uma frieza que a deixava ainda mais irritada. Aquelas trocas de olhares estavam carregadas de um entendimento que Clara não podia ignorar. "Não é o que você pensa, Clara," Bárbara disse, sua voz calma e controlada. Aquela calmaria contrastava violentamente com a tempestade dentro de Clara. "Eu tô aqui para ajudar," continuou. Mas ninguém conseguia acreditar nas suas palavras. A angústia tomou conta. Clara queria gritar, queria entender então que Bárbara significava alguma coisa no mundo de Carlos e que ela sempre fora uma intrusa, mesmo que estivesse na sombra. "Ajudar? Desde quando você se preocupa com a gente? O que você quer aqui?" Ela exibia uma bravura que lutava contra a dor crescente.
Porque Carlos pode não sair dessa, Bárbara respondeu, e a multidão pareceu se inclinar para ouvir. Ele estava se metendo em algo muito maior do que ele. Esse escândalo, Clara, é só a ponta do iceberg. A vida dele está em risco. Se você não conseguir proteger a verdade, todos nós vamos nos afundar. As palavras de Bárbara reverberaram em Clara como um golpe. O que queria dizer com todos nós? Foi nesse momento que um grito cortou o ar. Um dos paramédicos estava chamando por ajuda. Precisamos de mais apoio aqui. A pressão aumentava e Clara sentiu seu coração disparar. A urgência do momento a forçou a agir. Bárbara, o que você não está me contando? Clara questionou, agora em um tom de súplica. Ela precisava de respostas e precisava delas rapidamente. A verdade poderia resgatar Carlos ou mesmo destruir toda a sua família. Mas se Bárbara estivesse certa, o tempo estava se esgotando. Seu marido estava envolvido em um cartel. Eu não sou a única que sabe. Ele não está apenas endividado. Ele tem uma ameaça contra a vida dele. E isso pode atingir você e Ana também. Você precisa entender que Carlos pode ter sido apenas um fantoche em um jogo muito maior. Bárbara disse, e em sua voz havia um peso que Clara não poderia ignorar. As palavras ecoaram e tudo ficou ainda mais nebuloso. Então, como se o universo tivesse decidido entrelaçar suas vidas de uma vez por todas, um carro bateu em alta velocidade na esquina, derrapando na calçada e subindo a calçada em direção aonde Clara e a multidão estavam reunidos. Um grito de terror tomou conta do ar, enquanto o veículo avançava descontrola, sem se mover. O choque estampado em seu rosto era terrível. Clara sentiu o tempo parar. O carro avançava na direção dela e tudo o que lhe restava era um grito entalado na garganta. E no último segundo, tudo se tornou escuro. A colisão foi ensurdecedora. Clara mal teve tempo de sentir o impacto e então tudo escureceu. Os segredos, a verdade, as dúvidas sobre quem ela realmente era, tudo se amalgamou em um único momento devastador. No meio do caos, não havia mais certeza. O que aconteceria com Ana? E o mais terrível, o que Bárbara tinha a ver com tudo isso? De verdade? Naquela fração de segundo, Clara percebeu que a luta para proteger sua família se tornara uma batalha muito maior e que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo para sempre. Clara ficou paralisada diante da cena diante dela. O carro atingiu a esquina, derrapando enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. O impacto ecoou em sua mente, como se o tempo tivesse se arrastado para um estado de eternidade. O baque resultante desequilibrou tudo ao seu redor. E então, um grito. Vovó! Ana, com os olhos arregalados, puxou Clara para longe. Mas a visão de Bárbara, parada, completamente inerte, a fez congelar ainda mais. O corpo da mulher foi atingido em cheio, lançando-a a metros de distância. Clara sentiu o aperto no peito se intensificar. O mundo estava desmoronando. Não! Não! Clara gritou, o desespero brotando cada vez mais. A multidão ao redor começou a se agitar. Olhares de horror se cruzaram. Luís, em pânico, correu até onde Bárbara estava. Clara queria seguir, mas as pernas pareciam cravadas ao chão.
O que estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo? Clara, faça algo! Luiz gritou, e ela finalmente se moveu. Com impulso, correu até Ana, agora abraçada a uma árvore, os lábios tremendo. Fica aqui, meu amor, Clara ordenou, sem olhar para trás. O que quer que estivesse acontecendo, não era hora de fraquejar. Ao se aproximar de Bárbara, Clara notou que a mulher estava inconsciente, mas ainda respirava. O rosto dela estava pálido e uma poça de sangue se formava ao seu redor. Essa cena era demais para ela. Por favor, acorde, Clara suplicou, ajoelhando-se ao lado da mulher que tanto desprezava. O que Bárbara tinha a ver com tudo isso? E agora, o que significava sua vida em jogo? Loucos olhares de curiosidade e medo cercavam Clara. Podia ouvir sussurros, murmúrios sobre o passado. Essa mulher é uma víbora. Ela estava com Carlos. O que Clara pensava deixar sua neta com essas pessoas? O julgamento do público era cruel. E quanto mais ela tentava ajudar, mais sentia a pressão sobre seus ombros. Então, enquanto tentava reanimar Bárbara, a mulher finalmente abriu os olhos. Mas a consciência parecia distante. Clara, ela murmurou, a voz fraca. Carlos, ele não é quem você pensa. Em um acesso de dor, ela estendeu a mão e tocou o rosto de Clara. Um gesto cativante que a surpreendeu. Bárbara, o que você quer dizer? Clara perguntou, o coração batendo forte. A multidão havia se dispersado um pouco, mas o cerco de curiosidade ainda a cercava. O peso do destino parecia ter mudado de direção e Clara mal conseguia acompanhar. Ele fez um pacto com aqueles homens. Eles estão atrás de você. E da Ana? Bárbara falou com uma força que parecia inusitada para seu estado. As palavras reverberaram em Clara como um eco e seu coração disparou. O que ela estava dizendo? Um pacto? Atrás dela? Essas palavras ressoavam como um alerta. A tensão era palpável. Clara sabia que a verdade estava prestes a explodir. Bárbara, você precisa me dizer tudo. O que acontece com a minha família? O pânico a consumia e cada respiração parecia um caminho mais profundo para a escuridão. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Outro carro. Clara virou a cabeça e então algo a paralisou ainda mais. Carlos estava sendo retirado da ambulância, ferido, mas vivo. Para seu horror, ele olhou diretamente para Clara, os olhos cheios de desespero. O impacto daquela visão fez seu estômago revirar. Como isso era possível? Ele estava envolvido em tudo. E em uma fração de segundo, uma nova onda de choque atravessou a multidão. Mais pessoas saíram de dentro do carro, revelando figuras familiares. Carlos, anda! Precisamos fazer isso agora! Eles chamaram, e a expressão de Carlos se transformou ainda mais. Clara! Ele gritou, como se soubesse que tudo dependia dela. É tudo uma armadilha! O sangue dela gelou. Para onde isso estava levando? O que Carlos havia feito? Que armadilha! O passado sombrio que enfrentava não era apenas seu, mas de todos ao redor. E enquanto sua mente girava com as revelações, a multidão começou a murmurar novamente. Bárbara tentou adverti-la, mas os ecos da verdade continuavam a tumultuar. A única coisa que Clara conseguia pensar era que tudo isso estava se desenrolando como um fantasma e cada escolha já feita estava em uma linha tênue entre quem amava
E quem deveria temer? A pergunta flutuou em sua mente a cada instante. Quem realmente estava ao seu lado? As palavras ressoaram como um tambor na cabeça dela, deixando apenas uma questão. Até onde Clara estava disposta a ir para salvar sua família e, ao mesmo tempo, lidar com quem ela realmente era. Enquanto tudo parecia desmoronar, um eco distante chamado de esperança piscou no fundo de sua mente. O que mais estava por vir? Clara ficou paralisada diante de Bárbara, sem saber se o que a mulher dizia era verdade ou mais uma manipulação. Um pacto? Que pacto? A voz dela tremia e ela desejava que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Bárbara inspirou profundamente, a expressão pálida contra a poça de sangue se espalhando ao seu redor. Carlos fez um acordo com homens perigosos. Ele estava tentando limpar suas dívidas, Clara, mas a um custo terrível. O que você não sabe é que ele não é quem você pensa que é. Ele não é seu filho. Ele é... Bárbara hesitou. A tensão no ar era palpável. Todo mundo parecia ter parado para ouvir. Ele é filho de outro homem, um homem que estava preso numa teia de crime, que não queria envolvê-la, mas sua segurança sempre esteve em jogo. O impacto das palavras caiu como uma bomba. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O que você quer dizer com isso? Como? Como eu posso confiar em você? A raiva se misturava ao medo. Este era um novo nível de traição, algo que nem como um pesadelo poderia se igualar. Você precisa ouvir. O homem que Carlos sempre disse que era não é o mesmo que está aqui agora. Lembre-se de quando ele desapareceu por algumas semanas. Ele estava no meio disso tudo. E aquele acidente não foi acidental. As lágrimas de Bárbara corriam, mas Clara não sabia se eram de desespero ou se era uma tentativa de manipulação. Então, com um movimento nervoso, Carlos saiu da ambulância, a respiração ofegante e o olhar mais desesperado que nunca. Clara, por favor, acredite em mim. Não posso perder você e a Ana. Ele estava se aproximando, mas o olhar dela estava fixo em Bárbara, em busca de respostas que pareciam escapar como areia entre os dedos. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Clara, escuta! Carlos gritou, seu rosto pálido e os olhos tremendo. Tudo isso que Bárbara está dizendo é mentira! A verdade é que ela tinha que me ajudar a resolver uma situação. Nunca quis te envolver nisso. O pânico em sua voz era genuíno, mas a mentira poderia ter sido uma função de sobrevivência. Ah, você não entende! Eles estão vindo! Para você e Ana! Bárbara implorou, suas forças se esgotando. Um desespero primário. Clara olhou para Carlos, depois para Bárbara, e então, no meio da confusão, houve uma explosão. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, seguido por um barulho intenso. Todos se viraram para ver um carro preto, sua frente amassada e fumegante, que havia atingido um poste na esquina. O pânico se espalhou como fogo. Alguém gritou: "Corram!" E no meio do caos surgiram homens, adultos vestidos de preto, com expressões frias, saindo do carro, armados. "Carlos, o que está acontecendo?" Clara gritou, seu coração disparado ao ver as figuras sombrias se aproximando. O caos tomou conta. Pessoas correram e Clara pegou Ana pela mão, fazendo-a se afastar. "Por que eles estão aqui? O que você fez, Carlos?" Clara sentiu a adrenalina pulsar. Nessa fração de segundo, tudo o que sabia e acreditava se desmoronou. "Não!" Carlos rugiu, avançando na direção dos homens que se aproximavam.
O mundo deles estava prestes a se transformar em um campo de batalha. O medo tomou conta de Clara. Bárbara estava agora no chão, ofegante, mas Clara não podia esperar. A vida de sua neta estava em risco. Venha! Carlos gritou. O medo nos olhos dele estava misturado com algo mais profundo. Clara hesitou. Então decidiu correr. A vida da neta estava em jogo e Carlos havia se tornado um mistério, com segredos obscuros que ameaçavam destruir tudo. Mas quando ela estava prestes a entrar no carro, uma explosão ecoou à sua esquerda. Clara parou, o estômago revirando. O que antes parecia estar tão limpo, agora era um emaranhado, uma teia química de mentiras familiares. E entre tudo isso, uma voz ecoou. Eu sou seu pai, Clara. Era um dos homens apontando um revólver. Os segredos não eram só sobre Carlos. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um jamais imaginou. E nesse momento, quando a vida parecia terrivelmente instável, ela percebeu que a única coisa em que confiava, sua família, poderia não passar de uma miragem. A pergunta assombrou sua mente. Quem era realmente Carlos? E a única resposta que restava era um eco aterrador que percorria a distância entre eles. Em quem Clara poderia confiar? Clara sentiu seu coração acelerar quando o homem apontou a arma. O mundo ao seu redor parecia se contrair em um pequeno ponto, e tudo o que ela podia ouvir era o vento. Uma lembrança distante do que estava prestes a se desenrolar. O olhar de Carlos fixou-se nela, cheio de desespero, e seu grito ecoou. Clara, não! Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o homem disparou. O som do tiro cortou o ar como um raio. Clara se encolheu. Seu instinto a levou. Bárbara, deitada ali, foi atingida em cheio por estilhaços de vidro que voaram do carro, que explodiu atrás dela. O impacto fez a multidão gritar em pânico, mergulhando todo mundo em uma confusão descontrolada. Vovó! Ana gritou. Mas Clara já tinha perdido o controle da situação. Era como se o tempo tivesse parado, o horror se espalhando na multidão que corria para todos os lados. Uma neblina de fumaça subiu, envolvendo tudo em um véu negro. Carlos avançou, mas o homem não hesitou. Fique longe! A arma ainda apontada, os olhos injetados de raiva. Ele não parecia ser alguém que poderia ser apiedado. Você não tem ideia de com quem está lidando, sabe? Não se intrometa. Outra explosão ecoou. É tudo uma armadilha! Carlos gritou, tentando explicar, mas em meio ao caos, tudo o que Clara via eram os rostos aterrorizados da multidão, as lágrimas de Ana molhando sua camisa. Desesperada e sem saber em quem confiar, Clara decidiu que precisava agir. Se havia uma chance de salvar sua família, ela teria de enfrentá-los. Nos deixe em paz! Você não pode fazer isso! Clara gritou para o homem armado, sua voz transbordando coragem, como se tentasse calar o medo dentro dela. O homem hesitou por um momento, confuso pela determinação dela. Era uma fração de segundo, mas parecia uma eternidade e então, um grito. Ana foi puxada para trás e Clara virou-se, apenas para ver um dos homens de preto arrastando a menina, os olhos cheios de poder e crueldade. Não! Não! A dor transformou-se em um rugido dentro dela e Clara lançou-se na direção de Ana. Foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu.
Uma das esperadas, a mulher do carro que havia se envolvido na cena, disparou contra o homem que segurava Ana. A bala pegou em cheio e ele despencou no chão, o olhar travado entre a vida e a morte. Todos pararam. O caos foi substituído por um silêncio profundo e espesso. Bárbara! Clara sussurrou. E ao mesmo tempo, a mulher que tanto desprezara agora parecia a única salvação. Mas então outra verdade abissal apareceu. O que ela não havia percebido era que Bárbara estava na sua frente. Mas a mulher que havia disparado não era ela. Era uma mulher muito parecida, mas com uma expressão diferente. Um sorriso triste, um olhar de despedida. Você sempre esteve em perigo, Clara, mas agora a verdade precisa vir à tona. A mulher disse enquanto o homem caído no chão gemia, segurando o ferimento. Eu sou sua verdadeira mãe. As palavras foram como um tsunami que destruiu tudo ao seu redor. O queixo de Clara caiu. O mundo girou e tudo aquilo que pensava saber agora desmoronava. Ela olhou para Ana, depois para o corpo caído no chão. A tensão do momento quase a sufocava. O quê? Isso não pode ser verdade? A voz dela estava tensa, tremendo. O ar parecia pesado e o olhar de Carlos estava cheio de um terror profundo. Clara! Acredite em mim! O que Carlos fez? Tudo o que ele fez foi para proteger você! A mulher insistiu, enquanto outras sirenes soavam ao longe, aproximando-se a passos acelerados. Outras pessoas voltaram a correr e a confusão voltava a reinar. Clara sentiu seu mundo se despedaçar, cada fragmento dela gritando por uma resposta. Mãe, mas isso como assim? Clara franziu a testa, o peso das palavras quase a derrubando. Pare de perguntar, Clara. Você precisa salvar sua filha. Eles vão voltar. Aquela mulher, que parecia uma estranha, agora estava ressignificando tudo para Clara. Um mistério insondável. Aquilo a esmagava. Vovó! Ana gritou novamente, correndo de volta para ela, enquanto o homem, que tinha sido atingido, tentava se levantar, murmurando algo impreciso. O eco das palavras se perdeu em meio à confusão, mas as ramificações da nova revelação ainda se faziam sentir. Bárbara ou sua mãe, ou qualquer outra coisa que ela fosse agora, estava de pé, mas apenas por um fio. Sua história envolta em segredos que Clara talvez nunca quisesse saber. Quem você realmente é? Clara balbuciou. Uma pergunta que ressoava mais para ela do que para qualquer outra pessoa nas proximidades. Mais tiros ecoaram, mas a única coisa que Clara podia ouvir era o som de seu próprio coração disparado contra seu peito. Em um momento, tudo parecia unido no caos da vida deles. Mas e agora? A única coisa que Clara pôde fazer foi olhar para a filha e se perguntar o que tudo isso significava. E assim, enquanto a vida e a morte giravam numa dança trágica ao redor dela, Clara sentiu que cada resposta poderia levar a um novo tipo de dor. O que mais poderia estar escondido por trás daquela revelação estonteante? Enquanto a noite caía e as sirenes se aproximavam, o homem que havia disparado agora gemia no chão, mas Clara não conseguia desviar o olhar. Com a multidão em choque, as sirenes se aproximavam, mas a urgência pela resposta era tão sufocante quanto a tensão no ar. Carlos estava ao seu lado, mas parecia um estranho. Clara, por favor, agora não é hora para isso.
Ele gritou, um fio de desespero na voz. O olhar de Carlos a atravessou e ela hesitou entre a raiva e a dor. Bárbara lutava para sentar, a mão pressionada contra a ferida, mas tinha força para avisá-la. O tempo está se esgotando. Eles estão vindo. Quando tudo parecia tão claro, algo estourou na rua. Outro carro se aproximou e, naquele momento, todo sacudiu. As pessoas gritaram e Clara viu a porta se abrir como se fosse um filme de ação. Do interior do veículo surgiu uma figura que fez seu coração parar. Era Arnaldo, um velho amigo da família que havia desaparecido anos atrás. Clara! Ele gritou, e seu olhar estava inquieto. Arnaldo, o que você está fazendo aqui? As palavras sinceras saíram sem pensar, enquanto uma nova onda de pânico a envolvia. Por que ele voltaria agora? Qual seria a conexão dele com todo aquele drama? É uma armadilha, Clara. Eles sabem de você, ele exclamou vacilante. Fui avisado, você corre perigo. Clara se perguntava como tudo isso estava se conectando. A verdade era que Clara estava cercada por traições. E enquanto tentava juntar as peças, um grito atravessou o ar. Era Ana! Alguém a havia agarrado pelo braço. Clara girou, e o rosto do raptor era familiar. Henrique, um amigo de infância de Carlos. Você está presa, Clara. É hora de acabar com isso. Ele puxou e a confusão a invadiu. Não! Não, me solta! Ela lutou, mas a força dele era digna de um filme de ação. As sirenes estavam tão próximas. A multidão estava em caos. Olhou para Carlos, esperando que ele tentasse intervir, mas ele estava tão perdido quanto ela. O mundano se tornou grotesco, e a necessidade de salvar Ana era mais forte que tudo. Clara, ele está indo te levar! Arnaldo gritou, mas tudo parecia em câmera lenta. Henrique sorriu, mas não era um sorriso bom. Vai ser mais fácil acabar com esse drama de uma vez. Você está prestes a descobrir a verdade de uma forma que não gostaria. E nesse instante, algo explodiu, um barulho estrondoso. Era uma granada. O impacto fez tudo vibrar. Clara se jogou, puxando Ana com ela. A fumaça tomou conta e gritos desesperados misturaram-se em uma confusão aterrorizante. O cheiro de pólvora encobriu tudo. Pessoas corriam e a visão se tornava embaçada. Clara só conseguiu se concentrar em uma coisa: escapar. Com Ana em seus braços, ela avançou. O mundo parecia girar e uma nova realidade estava se formando. O que mais poderia acontecer? Tudo o que conhecia se transformava em um pesadelo e a verdade agora estava tão longe. O que Henrique queria dela? Quem realmente era Carlos? E, acima de tudo, como tudo isso estava interligado. A busca pela verdade cobrava um preço cada vez mais alto e Clara não sabia em quem confiar. Uma coisa era certa. Tudo o que pensava saber havia sido mutilado pelas revelações e traumas. Enquanto se afastavam da cena, o coração dela pulsava com uma pergunta: quais segredos ainda restam para serem revelados? A resposta ecoava em sua mente, uma inquietação crescente que prometia muito mais do que desespero. Nesse jogo, a esperança era um luxo que ninguém poderia se permitir. Clara não sabia mais quem confiar. O caos da cena reverberava em seu cérebro, enquanto a fumaça ainda se dispersava no ar. A revelação de Bárbara a atingiu como um choque elétrico. Você é minha mãe? As palavras escaparam de seus lábios, mas elas soaram mais como uma súplica. O que mais poderia desmoronar? Havia tanto em jogo.
Mas o tempo não podia esperar. O homem ainda estava no chão, gemendo, e a presença de Arnaldo era um fio de esperança no meio da tempestade. Clara, precisamos sair daqui! Eles estão vindo! Arnaldo gritou, puxando-a. Ana estava agarrada a ela, com os olhos arregalados, e Clara a segurou com força. Eu não vou deixar você! Ela respondeu, determinada a proteger a neta, custasse o que custasse. As sirenes se aproximavam rápido, mas o real perigo estava ali, à sua frente. Carlos, desesperado, tentava se aproximar. Clara, eu não sou um traidor! Escute o que eu tenho a dizer! Mas as palavras dele pareciam se perder na confusão. Clara olhou para ele, vulnerável e apanhada em suas próprias emoções. O que você fez, Carlos? Como pode me proteger agora, se todas as suas mentiras estão à mostra? Enquanto Arnaldo puxava Clara para longe, Henrique, ainda mais perigoso do que antes, estava se levantando no fundo da cena. Ele deu um passo para frente, como uma sombra disposta a devorar tudo. Você realmente acha que pode escapar, Clara? A verdade sempre aparece e você vai pagá-la caro. Com o coração acelerado, Clara se virou e gritou. Não! Era um grito de desespero e determinação. Com Ana ao seu lado, Clara se lançou para frente, mas não sem hesitar por um momento. A metade das palavras de Bárbara e a potência na voz de Carlos se misturaram na sua mente. Quem era a real Clara? Uma filha traída ou uma mãe lutando pela filha? Um eco ressoava dentro dela. Nesse instante, o homem que havia se atirado ao chão e que havia apresentado essa nova realidade estava mais frágil do que nunca. Clara percebeu que o medo não queria governar seu coração. O amor por Ana prevaleceu. Com um impulso, ela decidiu. Ela não ia mais correr. Não sou mais uma marionete de você e dos seus segredos, Clara gritou, encarando Henrique. Uma onda de coragem a atravessou. Eu vou lutar pelo que é meu. Com isso, avançou. E então, como um milagre, o céu parecia abrir. Policiais chegaram. As sirenes soavam mais alto. Os homens de preto hesitaram à medida que a resposta da polícia se aproximava. Clara sentiu uma onda de alívio misturada com adrenalina, mas ainda havia uma escolha a ser feita. Ela olhou para Carlos. Esta é nossa chance. Vamos, precisamos ficar juntos. Arnaldo fez um gesto, puxando-a em direção ao carro da polícia, enquanto Bárbara, ainda no chão, murmurava. A verdade sempre se revela, Clara. Corra! Clara agarrou Ana e seguiu, mas não sem olhar para trás. O que aconteceu com Bárbara não era seu fim, mas um novo começo. Enquanto saltava para a segurança, um pensamento a assaltou. A verdade pode ser dolorosa, mas é o que torna a sua luta digna. Cada passo que dava em direção à liberdade trazia uma nova força. E agora, o que eu faço? Como uma sombra, a dúvida acompanhava. Mas Clara apertou a mão de Ana e seguiu em frente. Agora, a pergunta que pairava no ar era: quem realmente estava ao seu lado? O que mais havia por trás de todos aqueles segredos? E uma sensação de urgência a invadia. Ela precisava descobrir. Ei, pessoal, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Vai ser incrível. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e impulsionar conteúdo bom.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final épico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam descobrir este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de suportar o canal com essas ações. Junte-se a nós nesse final emocionante.